Bom, galera, bora lá continuar nossa série de PyTorch, então. A ideia aqui é que a gente construa o nosso primeiro modelo, tá? E como que o PyTorch vai trabalhar? Ele vai trabalhar com os modelos utilizando uma classe, tá? Chamada nn.module. Vai fornecer para a gente toda a abstração necessária para a gente construir nossos modelos. E aí, qual que é a ideia, né? A gente constrói uma classe em Python, tá? Nomeia ela como o nome do modelo, como boa prática. Herda dentro dela aqui essa classe nn.module. E a gente vai, de fato, né, definir nossos parâmetros do modelo, né? Então, como que funciona? Eu defini aqui dois parâmetros, tá? Um peso e um bias, tá? Que são os parâmetros da regressão linear, né? Seria os weights e o bias. E aí, para a gente definir isso, tá? A gente usa esse método do PyTorch aqui chamado nn.parameter, que vai definir para a gente os parâmetros da rede, tá? E aí eu defino um tensor dentro dele, tá? Lembra, né? Eu falei no último vídeo, tudo são tensores para o PyTorch, né? Então aqui no caso a gente está usando um tensor de uma dimensão, falando que o tipo de dado dele é float e, muito importante aqui também, falando que o requires grad é igual a true. Isso aqui é importante porque ele vai indicar para o PyTorch que esse parâmetro ele deve ser ajustado, né? Ele deve ser ajustado durante o backpropagation, né? Ou seja, ele vai ter que ter o gradiente dele calculado, tá? E aí, claro, ele vai ser ajustado durante o treinamento. E aí é importante também a gente definir esse método forward, tá? A gente precisa implementar ele para todo o modelo. Ele vai definir o cálculo que o modelo executa, tá? Então, nosso cálculo aqui que o modelo vai executar, no caso, é o cálculo, claro, da regressão linear. Então, bora lá para o código. Eu importei aqui a biblioteca do PyTorch, tá? Vou criar aqui uma rede, tá? De forma manual, sem treino. E qual que é a ideia? Então, eu defini um weight, um bias, uns parâmetros aqui para a gente criar um dataset sintético. Estou passando aqui o torch.arrange, tá? E os parâmetros que eu defini aqui em cima. Estou usando o ponto .squeeze para ele definir uma dimensão a mais para o nosso dataset, tá? É assim que normalmente o PyTorch trabalha com os dados. E aí estou definindo o modelo, tá? E aí, se a gente imprimir aqui, a gente vai obter os valores que eu criei, beleza? E agora a gente vai, de fato, dividir, tá, os dados em treino e teste. Então, eu estou usando aqui a função len para pegar o tamanho do dataset X, multiplicando ela por 0,8 para a gente obter 80% de treino. E o restante, basicamente, eu uso para teste, tá? Então, se a gente imprimir aqui, eu vou obter que eu tenho 40 dados de treino, tanto em X quanto em Y, e 10 de teste, e em X e em Y também. E a ideia aqui que eu criei uma função de visualização, tá? Para a gente ver isso. A gente vai ver que a gente obtém uma reta perfeita, que é o que é esperado, né? A gente definiu o modelo manualmente. Então, agora a gente vai partir para, de fato, criar essa rede, tá? Então, é importante, né, que a gente importe o torch.nn, tá? Senão a gente não vai conseguir acessar esse módulo. E aí, então, eu defino aqui meus parâmetros, né? Weights e bias. E também defino meu método forward. Então, a gente executa, beleza. E aí, aqui é que a gente vai, de fato, criar o modelo. Então, eu coloquei aqui uma seed, tá? Como parâmetro aqui. Por quê? Porque para fim de mais de reprodutibilidade, tá? Se vocês não colocarem, o modelo ele vai inicializar os pesos de forma aleatória, tá? E não é muito bom isso para questões de reprodutibilidade, tá? E aqui eu vou de fato criar o modelo e aí depois verificar os parâmetros dele, né? Então, se a gente visualizar, a gente vai ter dois tensores, tá? Ambos com o requires grad igual a true, tá? Isso é importante também, é sempre importante verificar isso também. Então, tem outro método aqui que a gente pode usar também, chamado model.stateDict, que vai listar o nome dos parâmetros para a gente, né? Então, ele vai retornar um dict com os pesos e o tensor associado a ele, tá? Então, notem aqui. Beleza, então qual que é a ideia? Para a gente realizar uma inferência, eu vou realizar aqui sem nenhum tipo de treinamento. Então, o que vai acontecer? Eu vou executar o torch.inferenceMode, tá? Passando os dados de teste. Então, beleza, a gente vai verificar as previsões. Então, aqui são os valores previstos, tá? E aí, qual que é a ideia, né? Se a gente visualizar esses dados,
a gente vai ver que a gente obteve um valor muito ruim, tá? Então, como vocês podem ver aqui, a gente obteve uma reta bem distante, né, do ideal do nosso modelo, né? Isso porque, claro, a gente não treinou ele, né? Então ele está basicamente pegando valores aleatórios e plotando. E aí eu coloquei aqui, né, para a gente visualizar essa diferença, né, entre o valor real e o predito. Notem que é bastante alta, né? E a gente vai agora consertar isso para treinar de fato a nossa rede. E aí, para treinar ela, a gente vai usar primeiro uma loss function, tá? Porque ela vai dizer para a gente quão distante o nosso modelo está das previsões dos valores reais. A gente vai escolher um optimizer também, tá? Então o optimizer ele vai dizer para o PyTorch o modo como a gente vai atualizar esses parâmetros de treino que a gente definiu, de modo, claro, que o loss seja o mais baixo possível. E aí aqui eu coloquei um exemplo, tá, da loss function. Então a gente vai ter, vai precisar calcular uma diferença, tá, entre os pontos reais e os previstos, tá? Então aqui eu coloquei que a gente obteve uma diferença de 0,46, tá? E a loss function que a gente vai utilizar aqui é o erro médio absoluto, tá? Chamado de MAI. E aí qual que é a ideia, né? Que a gente tira a diferença de todos os pontos e depois calcule a média, né? Para a gente obter esse erro. No PyTorch, o MAI ele é equivalente ao L1 loss, tá? Então a gente define aqui o loss, beleza? E o optimizer, tá? Aqui eu estou usando o stochastic gradient descendente, é o que eu selecionei para esse momento. Eu vou passar como parâmetro os parâmetros do modelo, tá? É importante, né? Porque isso vai dizer para ele o que ele vai otimizar. E o learning rate, tá? O learning rate ele vai dizer o quanto o optimizer ele deve mudar os parâmetros para cada passo. E aí, no loop de treino agora, finalmente, né? Então, para treinar, como que vai funcionar? A gente vai ter, então, para treinar, a gente vai precisar definir um número de épocas, tá? A gente vai precisar listar algumas métricas, né? Então, eu crio algumas listas aqui. Então, eu crio uma lista de loss de treino, uma lista de loss de teste e uma contagem de épocas. E aí, agora, a gente vai precisar entrar num loop, tá? E aí, qual que é a ideia, né? Que a gente percorra todas essas épocas que a gente definiu aqui em cima. Então, eu vou colocar o modelo em estado de treino, tá? Com o model.train. E claro, né? Lembrando que para todo modelo que vocês forem criar, esse passo a passo vai ser sempre o mesmo, tá? A gente vai precisar passar o forward, tá? No modelo, passando os dados de treino. Calcular o loss que ele obteve. E aí, depois que ele calcula o loss, né, ele vai limpar os gradientes acumulados antes de fato, calcular os novos gradientes da próxima iteração. Ele vai depois calcular os gradientes da loss atual, ou seja, ele vai retropropagar a rede, então ele vai usar o método .backward. Ele depois vai atualizar os pesos usando o gradiente acumulado. E aí depois ele vai testar o modelo, tá? Então eu coloco o modelo em modo de validação, model.eval. Chama aquela mesma função torch.referenceMode. Só que aí dessa vez, né, eu aplico os dados de teste, calculo o loss, tá, que a gente já teve lá em cima, passando os valores de teste reais e os valores de teste preditos. E aí, bora treinar então. Eu não defini o... E aí, bora treinar então. Como vocês podem ver, a gente obteve um treinamento bem rápido, tá? Porque a gente não tem muitos dados, tá? O modelo também é simples. E para a gente visualizar o erro, a gente vai imprimir aqui. Então, notem que o erro diminui conforme as épocas avançam, tá? Então, o que é muito importante também. E para a gente encontrar os valores, os parâmetros, né, que o modelo obteve, a gente chama o model.stateDict, tá? E aí, como vocês podem ver, a gente vai obter parâmetros, né, muito próximos do que do que a gente tinha definido manualmente, tá? Se a gente quiser colocar o modelo em validação, mesmo esquema lá de cima, né, a gente coloca o model.eval e aí de fato faz a inferência nele. A gente vai obter alguns valores para a gente plotar. Por fim, né, a gente obtém uma reta bem próximo, né, à reta final. E aí a ideia é que aqui no próximo vídeo eu aprende para vocês uma rede convolucional, tá bom? Valeu!